sente ou já sentiu medo? Quem tem medo? Quem tem medo? Você tem? Você tem? Manda pra cá. Quem mais tem medo? Onde você guarda o seu medo? Quem quer que seja? Onde você guarda? No armário? Eu guardo no cantinho da sala. No cantinho da sala? Cabe? Quanto pesa o seu medo? Vocês já tiraram o certificado de propriedade do medo de vocês? Não, porque se é nosso, né? É verdade? Se é nosso, é bom a gente às vezes se registrar em cartório, porque senão ele pode ir embora assim. Né? Porque senão é bom tirar o certificado de propriedade, direitos autorais, registrar na Biblioteca Nacional, né? Porque senão ele vai embora, outra pessoa pega, usa seu medo, fica com seu medo. Né? Então por que eu estou fazendo todas essas brincadeiras sobre medo, ansiedade, fobia, preocupação? Para a gente começar a perceber, na verdade, que isso tudo tem a ver com esses nomes que a gente está dando medo. A primeira coisa que muitas vezes o cliente me diz assim, eu acho que eu tenho uma fobia. Você acha que eu tenho uma fobia? Psicólogo, eu digo assim, acho que não. Aí diz, que bom, ela começa a melhorar ali. E às vezes ela tem algo, ela se comporta de uma maneira que poderia ser enquadrado dentro do DSM como fobia. DSM é o manual que serve para psiquiatras, psicólogos, diagnosticarem as doenças. Aliás, uma das coisas que o Christian Bandler fala no início da PNL é que ele ficou na casa de um psiquiatra que foi para a Índia se encontrar. E ele ficava pensando, mas você está aqui, você vai lá se encontrar, para que se você está aqui na minha frente? Então, ele disse que ficou na casa desse psiquiatra assim, um ano inteiro, e isso estava cheio de livros de psiquiatria, de psicologia. Então, ele disse que ele encontrava inúmeras referências sobre problemas e diagnósticos do que estava errado com as pessoas. Ele não achou uma referência dos maiores livros e tal, o cara e tal, do que poderia ser feito para dar certo, ou como tratar efetivamente a cruz dessas coisas. E é interessante porque nem Richard Bandler, nem o John Grinder, que começaram o processo, eram psicólogos ou psiquiatras. Richard Bandler era especialista em informática e físico, e o John Grinder é linguista. Então, na verdade, isso é bacana, porque foi um outro mapa, como a PNL fala, né? O mapa e o território. O território é a realidade, o mapa é como você descreve a realidade. Né? Como lá no avião, eu disse, será que eu já mudei de estado? Então, em algum momento, eu olho para aquele mapa e vejo cores diferentes. Então, verde é a Amazônia, aí tem esse tamanho e tal, ali tem colinas, o clima ali e tal. Então, tem vários mapas possíveis sobre os territórios. No entanto, você percebe que nenhum mapa dá conta de tudo o que acontece no território. Né? Mesmo que seja num lugar pequenininho. Eu estive agora no início do ano, numa cidade na República Tcheca, maravilhosa, recomendo se vocês forem do lado de lá, chamada Český Krumlov, uma cidade medieval fantástica. Pequenininha, assim, pequenininha, acabou a cidade. Então o mapa tinha tudo. Parecia que tinha tudo, mas quando você chegava lá no território, turma, você se dá conta que não é bem assim, que por mais que o lugar fosse pequeno e o mapa era grande, então parecia que tinha tudo lá, tinha algumas referências válidas, mas não tinha tudo o que estava acontecendo lá. Por exemplo, eu cheguei lá, estava nevando, não tinha neve no mapa. Então existem mapas, existem territórios diferentes. Então é uma das coisas que a gente vai aprendendo com todas essas coisas. Então eu como psicólogo digo, eu acho que você não tem não. Aí a pessoa começa a desafiar aquele mapa que ela trouxe. Então, veja bem, eu não estou negando que ela tem uma história, eu estou desafiando aquele mapa que ela está trazendo. Vamos começar a falar um pouquinho mais disso. Olhem para essa história aí, vamos ver essa história aí. Sabe o carrinho de jardim, né, que você está fazendo jardim com terra, com um monte de coisa? Né? Aqui são algumas das coisas que você pode ter. Samsung patrocinou essa palestra. Então, celular, bolsa, caderno, computador, né? Medo, ansiedade, fobia. Aí eu quero que vocês olhem aqui para o carrinho de jardim. E a primeira pergunta que eu tenho para vocês é: o que eu posso botar no carrinho de jardim? Eu posso botar o celular no carrinho de jardim? Né?
levar o carrinho? Pode levar. Eu posso botar o computador no carrinho do jardim? Posso. Eu posso botar medo no carrinho do jardim? Eu posso botar o objeto do meu medo. Eu tenho medo de barata, eu ponho a barata no carrinho do jardim. Mas não é o medo que está aqui dentro. Né? Coisa interessante, né? Eu posso botar coisas no carrinho do jardim. Por isso aquela brincadeira, quanto mede o seu medo? Né? Onde você guarda o seu medo? Eu posso guardar no carrinho do jardim alguma coisa, qualquer, mas eu não posso guardar o medo, porque não é uma coisa. Medo é um nome dado para um processo. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender sobre medos, fobias, ansiedades, é que nós não estamos lidando com coisas, mas as pessoas tratam como se fossem coisas. Vamos ver o contrário dessa história. Vamos pensar assim, nessa expressão em andamento. Qual que se ajusta melhor em em andamento? Celular em andamento. Esquisito, né? Agora, medo em andamento. Né? Fobia em andamento. Tem lugar aqui na frente, está ali. Então, na verdade, olha que coisa interessante. Vamos voltar. O celular fica bem no carrinho de mão, mas não fica bem em andamento. O medo não fica bem no carrinho de mão, medo, ansiedade, mas fica bem em andamento. Né? Isso mostra pra gente, talvez você esteja aí vendo, ouvindo, sentindo várias coisas dentro de você, que na verdade, medo, ansiedade, fobia e tal não são coisas, mas muitas pessoas tratam como se fossem. As pessoas entram no meu consultório, a minha angústia, o meu medo, a minha ansiedade. Você tirou o certificado de propriedade da sua ansiedade? Quanto mede a sua ansiedade? Né? A gente quebra o estado. Para começar. Né? Ou então a pessoa diz assim, eu tenho medo, eu tenho ansiedade, eu tenho fobia. Eu digo assim, você gosta de ser dono dessas coisas? Não é melhor você ter outras coisas melhores, um disco que seja mais interessante para você ouvir, para você relaxar? Ou um ticket para ir no show preferido que vai fazer você se sentir bem. Né? Na verdade, a gente trata essas coisas como se fossem coisas, olha só, né? A gente trata tudo isso como se fossem coisas, mas não são coisas. Essa é uma coisa que quando esse processo que a gente estuda em PNL, nos cursos de formação, a gente chama de nominalização ou substantivação. É quando você trata algo que não é uma coisa como se fosse uma coisa. Minha ansiedade, meu medo, minha fobia, minha depressão, nenhuma dessas coisas vão no caminho de mão, mas ficam bem em andamento. Porque na verdade a gente está falando de um processo. Né? Só que algumas pessoas entram numa hipnose, numa auto-hipnose, de que o medo é uma coisa e ela existe, é real. É real a experiência que ela está tendo. Mas o medo não é uma coisa. O medo é um processo. E uma das primeiras coisas que alguém expert em PNL faz é devolver isso para o lugar em andamento, para o processo, para que a pessoa perceba que não são coisas. Ela não tem angústia, ela não tem medo. Ela tem sensações, ela está tendo uma experiência e ela está botando um rótulo nessa experiência e chamando ainda de medo, de ansiedade, de fobia. Né? Então, tem uma história aí sobre como você está lidando com todas essas coisas. Isso é técnica de PNL avançada. É você devolver. E isso é uma dica para quem trabalha. Quem aqui trabalha com pessoas de uma maneira geral, seja treinamento, seja terapia, seja coaching, várias pessoas. Uma primeira dica é desafiar. Isso, claro, quando você faz o pratismo, você aprende, né, a fazer esse desafio, trabalhar com metamodelo, como a gente chama, que é desafiar essas estruturas. Mas de uma maneira geral, uma dica para você sobre medo, fobia, ansiedade e tal, é fazer a pessoa se dar conta, e fazer essa brincadeira. Se eu tiver o certificado de propriedade da sua fobia, quanto mede o seu medo? Me dá seu medo, me dá aqui. Pronto. Então não tenho o seu medo, já peguei. Ah, eu tenho dentro do meu peito, está onde? Vou fazer uma cirurgia, abrir aí para ver onde é que está? Porque não está. Né? Não está. É algo que é uma experiência que você está criando e você está